Vamos lá, pessoal, então vamos comentar agora sobre o histórico do orçamento. É um conteúdo que cai pouco em prova, beleza? Mas nós temos que conhecê-lo. Considerando a evolução conceitual da terminologia usada em referência ao orçamento, o Brasil utilizou o orçamento legislativo, o executivo e o misto ao longo de sua história? Perfeito. Então, teve alguns momentos que foi utilizado o orçamento legislativo, depois o governo fechou o Congresso, só o executivo fazia aí, e hoje atualmente a gente está no misto. Então veja, o legislativo o orçamento cuja elaboração, votação ou aprovação é de competência do Poder Legislativo, cabendo somente ao Executivo, que é a sua execução. Então isso aqui é nos países parlamentaristas, foi utilizado aí pela Constituição 1891. Já o Executivo na era do Vargas, lá que fecha o Congresso, que instaurou o Estado Novo aí, então ele também na época aqui da ditadura, vedava emendas parlamentares, então era a ideia do orçamento executivo, mas se deu muito aí na década de 30. E agora nós temos um modelo que a gente está atual, perfeito? Que é elaborado pelo executivo, que a iniciativa é dele, a gente viu já lá no artigo 165, cabendo ao legislativo a sua votação e controle. E está previsto na Constituição, como a gente já falou. Beleza, então a questão está correta, portanto, vamos para a próxima questão. No Brasil, o marco legal considerado como referência para a adoção do modelo orçamentário padrão para as três esferas de governo. Olha, o orçamentário, o único que teve padrão para as três esferas obrigatória, o que é o orçamento programático. As três esferas do governo foi a Lei 4.320 de 64. Beleza. Inclusive no que diz respeito a um plano de contas para toda a administração pública. Isso aqui é para trazer a uniformização. Para ser uniforme as contas aí, para saber quanto que gasta com saúde, quanto que gasta com educação, segurança pública, para trazer isso. A LRF, inclusive, atribui ao presidente fazer toda essa junção de toda essa compilação desses dados, ok? Para isso tem que ter, obviamente, essa uniformização. Então tá correta a questão. Veja, 420 diz que tá o que? A lei do orçamento, ela vai conter a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo. Então está definindo o orçamento, está definindo o orçamento em programa, ok? Daí o nome orçamento programa. Então foi a lei, inclusive, que diz respeito ao plano de contas. Isso aqui tá até olhando, estava incorreto, mas isso aqui tá certo, tá? Tem que alterar o gabarito aí, depois altera aí na que não tiver rabiscado aí, anotado. Questão 3. Acredita-se ao sistema orçamentário francês a instituição de certas regras, então regras no orçamento, que atualmente são dadas como básicas nas concepções doutrinárias do orçamento público, como o princípio da anualidade previsto na nossa lei, o princípio da não afetação ou não vinculação das receitas, ou dos impostos, no caso, né, a despesas específicas, e o princípio da universalidade, todas as receitas e todas as despesas devem estar no orçamento, ok? Então veja, isso aqui realmente, segundo aí o autor, diz que o sistema francês, em sua fase inicial, ajudou então a consolidar algumas regras, entre elas a anualidade, e aqui a universalidade, está falando de todas as previsões financeiras para o exercício, e a não vinculação aí, que é o princípio da não afetação das receitas. Então, o item está correto. 4. O orçamento moderno, o atual, produto da evolução do orçamento público, ok, consiste no demonstrativo da autorização do legislativo.
Tá estranho. Somente um demonstrativo. Vamos ver. E tem como finalidade a rigidez da gestão administrativa e a redução da despesa pública. Não tem essa previsão. Então, se falar em rigidez, você vai lembrar no orçamento tradicional e não no orçamento programa, ok? Quinta, os esforços para a integração entre o planejamento, programação e a orçamentação marcam a evolução da integração do planejamento no orçamento público. Perfeito. Então, são esforços aí para ter aí a conversa entre o planejamento e a orçamentação. Então, item correto, portanto, só acontece com a Constituição de 1988. Tendo a experiência norte-americana como referência e estimulados pelas orientações contempladas nos manuais das Organizações das Nações Unidas de diversos países da América Latina, com exceção do Brasil, adotaram na década de 60 do século passado o sistema de planejamento. Então, não teve no Brasil na década de 60. Na década de 60, especificamente, em especial lá com a 320, de quando? De 64, traz a ideia do orçamento programa, traz a ideia do planejamento, ainda que não se concretize, mas ele está previsto, perfeito? Então, tinha então o sistema de planejamento aí como instrumento orçamentário. Então, o item está errado. Veja, no Brasil, segundo aí o autor, acho que foi o Giacomoni que eu tirei, assim como os demais países latinos, nos demais países latino-americanos, a idealização do orçamento moderno esteve, de certa maneira, ainda está representada no orçamento programa, conjunto de conceitos e disposições técnicas sistematizado originalmente pela ONU. Perfeito. No final da década dos anos 50 e início dos anos 60. Perfeito? Então, está errado aqui, com exceção do Brasil. O Brasil também está inserido nesse contexto. Historicamente, o orçamento inglês é importante por esboçar as convicções de natureza técnico-jurídica desse instrumento e por difundir a instituição orçamentária para todas as outras nações. Está correto? Está correto. Giacomoni. No decorrer do século XIX, o orçamento público inglês foi sendo aperfeiçoado, então o inglês aperfeiçoado e valorizado como instrumento básico da política econômica financeira do Estado. A trajetória histórica do orçamento inglês é especialmente importante em dois aspectos. Primeiro, por delinear a natureza técnica e jurídica desse instrumento, e segundo, por difundir a instituição orçamentária para outros países, ok? Então, veja a importância que nós tivemos aí do primeiro o país, né, inglês faz então esta difusão entre diversos países, a instituição orçamentária. Depois vem a França trazendo aí a ideia de algumas regras, princípios da anualidade, da vinculação e da não vinculação, né, e da universalidade. Depois vem aí a ONU por intermédio lá dos Estados Unidos, lá o que? A trajetória para o orçamento, a evolução do orçamento programa. Oitavo, concomitantemente ao aumento dos gastos, o orçamento público ele evoluiu como peça de planejamento, ao mesmo tempo em que perdeu a sua forma de programa. Perdeu? Não perdeu, continua com essa forma de programa, então está errado. 9. O orçamento moderno abrange objetivos mais amplos. Agora não está mais só lá na mera unidade administrativa. Agora tem o que? Objetivos, erradicar a pobreza. Está pensando no país, está pensando na sociedade, está pensando no povo como um todo. Mais amplo que o controle financeiro sobre os atos do Poder Executivo. Então são mais amplos os objetivos, perfeitos são.
E por fim, essa linda questão, olha, somente depois da Constituição de 1988, 88 está por minha conta, com a criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, servindo como instrumento de ligação entre o plano plurianual e os projetos e ações colocados efetivamente em prática, o orçamento passou a exercer o papel de planejamento governamental. Então, o PPA, nós temos a LDO, que é o elo de ligação entre a Lua. O PPA, entre o PPA, nós temos, entre o PPA e a Lua, nós temos o elo de ligação, que é o LDO, e é exatamente isso que a questão está trazendo, portanto, está correta. Beleza, povo? Então, vamos para a próxima já. Um abraço.